Aleluia, 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 aleluia. Que a paz de Cristo reine em vossos corações e ricamente habita em vós sua palavra. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe, entrou na terra de Israel. Mas, quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É sempre bom ir para uma festa. É sempre bom participar de momentos importantes. Ainda mais quando nós chegamos em momentos importantes, em festas de família, e tem ali o cardápio daquilo que você mais gosta de comer. Com certeza, se nesse tempo nós tivéssemos espalhado pela Canção Nova várias balanças, nós íamos ter mais ou menos uma ideia de como foi o seu Natal. Com certeza alguns iam correr da balança, outros tão magros iam correr para a balança para ver se conseguiram engordar alguma coisa durante o Natal. Eu estaria lá no meio deles.
Outros iam fazer até o sinal da cruz se passasse na frente de uma balança. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos dentro de uma festa. Nós estamos dentro da grande festa do Natal. A oitava de Natal, e dentro de uma grande festa, outra festa também, a da Sagrada Família, que uma não compete com a outra. Mas a Sagrada Família chega hoje como uma bonita moldura para o quadro do nascimento do Filho de Deus. Se a gente se voltar para essa imagem aqui, o Natal é esse menino. O Natal é esse menino. Como um quadro, ele está aqui no meio, e de um lado e de outro tem a moldura. Deus não quis que esse menino viesse de um laboratório. Deus não quis que esse menino nascesse de uma chocadeira. Deus não quis que esse menino nascesse de uma mágica. Deus quis que ele nascesse numa moldura segura, uma família. A beleza desse menino não fica escondida quando a gente coloca ele entre um pai e uma mãe. Não desfigura a grandeza do Natal, celebrar dentro da oitava de Natal a festa da Sagrada Família. E aí me desculpem dizer, é bom chegar numa festa, e quando a gente encontra o alimento daquilo que a gente gosta, a festa fica melhor. E a liturgia de hoje dá para mim e para você de bandeja aquilo que a gente mais gosta de fazer: cuidar das pessoas que a gente ama. A coisa que a gente mais gosta de fazer é cuidar daqueles que a gente ama. Cuidar do pai, da mãe, dos filhos, cuidar dos mais velhos, dos mais novos. Hoje, o Papa falou lá em Roma, dizendo que é fácil a gente saber a qualidade de uma sociedade, de um país. É fácil a gente chegar à conclusão de qual é a qualidade daquela sociedade, daquele governo, daquele lugar. Basta a gente olhar para aquela sociedade, como é que ela trata as crianças e os idosos. Basta a gente olhar para as nossas famílias, para perceber como é que a gente cuida dos mais novos e dos mais velhos. É fácil a gente saber como é que está o nível, o peso da nossa família. O peso no sentido não de gordura, mas o peso de unidade, de amor. Olha como é que a gente cuida dos mais novos que estão chegando e dos mais velhos que chegaram na minha e na sua frente. A primeira leitura de hoje, e eu vou tentar ir parte por parte, porque o alimento hoje ele é tão forte, que a gente tem que comer de pouquinho em pouquinho. É igual aquele pernil de Natal, aquele porco gordo, que a gente tem que comer devagarzinho, devagarzinho, já começa comendo pensando no sal de fruta. E me desculpa falar assim, o mais gostoso do sal de fruta, quem quiser se escandalizar, o problema é seu, é quando a gente toma o sal de fruta e depois ainda dá conta de dar aquele arroto, né? Padre, os meus filhos vão aprender isso. Você que ensinou para ele, dando de mamar, batia nas costinhas dele enquanto ele não arrotava. E agora você vem brigar comigo, que estou falando isso? Quem ensinou seu filho a arrotar foi você. Tem mãe que é tão zelosa, tão cheia de pudor, não pode falar arroto. Você que ensinou ele a arrotar. Mas não é bom? Ou então quando você toma aquele refrigerante, aqui não pode falar o nome, né? Mas é bem aquele. Que você toma aquele refrigerante nesse calor aqui, né? E a hora que você acaba de tomar o refrigerante, vai subir naquele negócio assim. E claro, se você é padre e está comendo na casa daquela família, né? Você segura, faz assim. Mas se já é a segunda, terceira vez que a gente está comendo lá na casa, a gente fala assim, você dá licença e pau! Vamos tentar digerir. Vamos tentar digerir parte por parte. Aperta o cinto aí que a carreira vai ter que ser rápida, porque é muita coisa e eu não vou deixar nada de fora. A primeira leitura fala para mim e para você do quarto mandamento da lei de Deus, que é honrar pai e mãe, que é cuidar de pai e de mãe. E aqui é bom porque o alimento vai sobrar para a cabeça do pai, da mãe e de cada um dos filhos. Ninguém vai ficar de fora. Cada um na sua vez.
a primeira leitura vai nos dizer: quem respeita seu pai terá vida longa, e quem obedece seu pai é o consolo de sua mãe. Filhos, a palavra de Deus está dizendo: quem respeita o seu pai terá vida longa. A palavra de Deus não está dizendo quem respeita seu pai se ele for perfeito. Quem respeita seu pai se ele nunca tiver cometido adultério. Quem respeita o pai que é perfeito. Não, está dizendo quem respeita o pai que bebe, que é adúltero, que usa droga. É duro dizer, mas quem respeita o pai que também abusou das crianças é um pecado, é um crime. Mas nenhum crime, nenhum absurdo tem a força de fazer do meu e do seu pai ex-pai. Nada, nenhuma sede de justiça feita com as próprias mãos dentro de casa, para defender pai, para defender mãe, para defender irmão, seja quem for, te dá a autoridade de fazer do seu pai ex-pai. Nem o próprio Jesus podia ter a autoridade de dizer: agora que eu cresci, José. Nós conhecemos São José como o esposo de Maria e o pai do menino Jesus. Cuidado, filhos. Ter barba na cara, dinheiro no bolso, não nos dá autoridade de cuspir no prato que a gente comeu. Ainda que o seu pai não tenha diploma, e ele só não tem diploma porque trabalhou dobrado para você ter o seu, bonitão. Isso não te dá o direito. E isso não te dá o direito de ter vergonha do seu pai. E eu aqui não estou apoiando safadeza de pai nenhum. Eu só estou dizendo que por pior que seja um pai, ninguém pode dizer: esse é o meu ex-pai. Quem obedece, quem respeita o pai, terá vida longa. E quem obedece o seu pai é consolo para a mãe. É verdade, não, mães? Quando um filho obedece o pai, isso é um consolo, mas verdade seja dita, quando a mãe tem que ficar entre o marido e o filho. Quanta mãe passa essa agonia porque o filho não respeita e não obedece o pai, e a mãe fica entre a cruz e a espada. Quanta festa de Natal foi estragada porque filhos não falam com o pai, e a mãe continua sendo mãe dos filhos, mas esposa do marido. E ela fica ali numa encruzilhada. Por quê? Porque falta o básico, falta a estrutura desse quadro. Falta o quê? Respeito e obediência. A gente compra isso aonde? Não compra. Isso se aprende. Não se vai a shopping nenhum. Não se aproveita liquidação nenhuma depois do Natal. É incrível ver a falta de criatividade dos nossos jornalistas, da nossa televisão. Todo ano, depois do dia 25, qual é a primeira manchete do jornal? Independente de quantos morreram no Espírito Santo, quantos morreram no Rio de Janeiro, independente da catástrofe que aconteceu, a primeira reportagem sempre é: as liquidações depois da festa de Natal, a troca dos presentes. Que falta de criatividade, que falta de criatividade de poder olhar e valorizar muito mais aquilo que fica escondido do que aquilo que aparece. Aparecem os presentes, aparecem as promoções, só que respeito e obediência não se compra em nenhuma promoção. Ah, se pudesse comprar. Pensa, você ir lá naquela loja e comprar um pacote de respeito e distribuir para o seu filho, um pacote de obediência e distribuir para o seu filho. Não precisa pagar. Ensina desde pequeno, pai e mãe. Porque para colher um fruto lá na frente, a gente precisa plantar a semente. Mas hoje a gente não está querendo plantar a semente, porque quando ele crescer, ele vai decidir. Deixa a árvore crescer, quando ela crescer, ela escolhe se ela quer ser pé de melancia, de abacate, de laranja. É assim, gente? A natureza não perdoa, meu povo. A natureza não perdoa, a natureza tem a estrutura dela. A natureza respeita o Criador dela. E quando o pai e mãe não faz o trabalho lá embaixo, quando o menino é pequeno, quando a moça é pequena, sofre as consequências quando ele ficou do seu tamanho.
A palavra continua dizendo assim: meu filho, e aqui quando fala meu filho, está falando meu filho e minha filha também. Meu filho, ampara o teu pai na velhice, e não lhe causes desgosto. Essa palavra, amparar, não está pedindo para você ser uma muleta para o seu pai e para a sua mãe, está pedindo desse acolhimento, que o padre Edmilson falou tão bonito aqui, o acolhimento nos grupos, nas paróquias. E sabe onde é que a gente aprende isso? Dentro de casa. Quando a gente começa a amparar os nossos, quer treinar esse sorriso bonito de quem ampara nas paróquias, de quem é alegre e animado no meio do povo, começa a ensaiar dentro de casa. O Papa hoje voltou a falar que a família só entra em crise quando dentro de casa faltam palavras como obrigado, por favor. Gente, as coisas mais simples que a gente não compra, no tempo onde todo mundo se realiza comprando, nós estamos numa festa que tudo nos é dado de graça. Meu filho, ampara o teu pai, está escrito aqui, na velhice. Dê sustento, dê apoio. E a palavra continua: mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo. Quem aqui tem um pai e uma mãe já bem velhinho em casa? Gente, é fácil cuidar de uma pessoa idosa, doente. Mas foi essa pessoa idosa e doente, desculpa se eu vou escandalizar os outros, que limpou sua bunda quando você era pequenininho. E naquela época não tinha fralda descartável, era aquelas de pano. Lembra aqueles primeiros cocô de neném, aqueles que saem esverdeado, grudento? Não tinha máquina de lavar, essa velhinha aí ia lá para aquele tanque, que tem aqueles degrauzinhos assim, né? Não se preocupava com o esmalte dela, com a unha dela, com as joias dela. Metia a mão na sujeira que você fez, lavava. E talvez hoje ela esteja com a coluna torta de tanto lavar a sua roupa. Ela ficou velha cuidando dos filhos. Ele ficou velho trabalhando para sustentar a família. E agora que está velho, nós vamos jogar fora? Filho e filha, ampara o teu pai na velhice. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, o zelo dos filhos pelos pais que estão velhos dentro de casa. Se nós crescêssemos na qualidade dos relacionamentos dos filhos com os pais, nós colocaríamos os asilos em crise. Se você, velhinho, velhinha que está acompanhando a Canção Nova e escolheu ir para o asilo, Deus te abençoe, você escolheu ir, mas eu tenho certeza que tem muitos que estão lá porque foi a opção de um filho e de uma filha que não queria mais carregar o peso de um pai velho, de uma mãe velha. E eu vou falar para todos nós que estamos bonitões hoje, sem ruga, tudo durinho no lugar, eles são o nosso futuro. Não tem botox, não tem silicone, não tem maquiagem que vai impedir que a gente fique velho, do mesmo jeito. Por isso que o Papa falou, quer saber como é que é a qualidade de uma sociedade, de uma família, ver como é que eles cuidam dos mais novos e dos mais velhos. Mas nessa cultura do descartável, ficou enrugado, ficou velho, está dando trabalho, demora demais para caminhar, joga fora ou deixa em casa. Está dando trabalho demais. A palavra ainda continua. Só que antes de continuar falando do tratamento dos filhos, me desculpem, falar agora para os nossos velhinhos, falar para os pais e para as mães que estão casados há 10, 15, 20, 30, 40 anos. Hoje nós já temos uma multidão de filhos que rezam pelos pais, que não estão sabendo ficar velho dentro de casa, gente. Tem casa por aí que é mais fácil ter 10 adolescentes, naquele fervo da adolescência dentro de casa, do que um casal que está ficando velho. Já tem filho arrancando os cabelos porque tem pai e mãe que parece que está numa luta livre, no MMA lá em casa. É um querendo jogar o outro no chão.
Enquanto estava todo mundo bonito, novo, vistoso, estava lá todo mundo junto. Agora que está ficando velho, fica um disputando com o outro. Imagina se aqui nessa imagem, que tem o Natal, que tem o menino Jesus, São José e Nossa Senhora começassem a disputar a tapa. Que coisa ridícula. Como é feio, como é duro. Os filhos mais novos olharem para os pais que são casados e falar assim: eu vou virar isso? Me desculpem, eu falei para os filhos, mas agora eu estou falando para nós que somos adultos. Nós perdemos a competência de envelhecer. Sabe por que os mais novos não estão valorizando os mais velhos? Porque está faltando para nós que estamos envelhecendo a sabedoria de ficar velho, gente. Nós estamos trocando a qualidade que o tempo vai dando para as nossas vidas por uma saia mais curta, por uma academia, e o de quarentão troca a dele de 40, de 50 por duas de 20, e passa a coisa mais ridícula do mundo, aquele velho todo mochibento com aquela menininha bonitinha. Ele acha que está abafando. Olha, todo mundo olhando para mim. E todo mundo olhando e falando: essa princesa com esse sapo. Desculpa falar para os homens e para as mulheres. Essas palmas e essas risadas não é porque eu sou palhaço. É porque você tem feito papel de palhaço quando vive assim. E nós estamos perdendo a sabedoria do tempo de ficar velho. Vamos voltar para os filhos agora? A palavra torna a dizer: meu filho, não humilhes o seu pai em nenhum dos dias de sua vida. Meu filho, não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. Uma das maiores feridas que pode existir no coração de um homem e de uma mulher é ter sido maltratado pelo próprio filho. Quantas mães falam: saiu daqui, ó. Eu dei de comer aqui na minha mão, eu cuidei. E quando esse filho, que humilhou o pai, cresce e vira pai, ele vai nutrindo dentro dele uma mágoa tão grande, porque ele vai vendo o tamanho da besteira, da asneira que ele fez. E eu humilhei meu pai por causa de um carro, por causa de uma casa, por causa de umas férias na praia. Eu humilhei porque meu pai me dava vergonha, porque o que os meus colegas da faculdade iam pensar? Meu pai é pobre, meu pai é pedreiro. Eu tenho vergonha do meu pai, olha as roupas do meu pai, olha o jeito que minha mãe fala. Gente, nada justifica humilhar um pai e uma mãe. E eu não estou falando aqui da sagrada família perfeita, eu estou falando da minha e da sua. Nada justifica que um filho levante a voz para o pai e bote o dedo na cara dele, ainda que ele esteja em todas aquelas situações erradas que eu disse. Pai é pai, mãe é mãe, não existe nenhuma situação. E quantos de nós aqui adultos trazemos marcas profundas, porque na ignorância da nossa adolescência, com o nosso nariz empinado, a gente achou que sabia tudo, descarregou em cima da mãe e do pai, achando que ser livre e verdadeiro era falar o que pensava, xingou, comparou, humilhou. Quanto pai e quanta mãe já entrou para dentro do banheiro, para o fundo do quintal para chorar com vergonha? Quando um filho carrega essa dor, gente, se esse perdão não acontece, ele vai repetir isso com os próprios filhos e corre o risco de ser humilhado, do mesmo jeito que humilhou o pai, ser humilhado pelos filhos. Porque a família é um laboratório. E a gente aprende dentro de casa muito mais pelo aquilo que eu vejo do que por aquilo que eu escuto. Por isso, testemunho dentro de casa. A palavra continua dizendo assim: meu filho, não humilhes em nenhum dos dias de sua vida. E eu quero falar de uma outra humilhação. É aquela humilhação que acontece dentro de casa, sabe por quê? Porque a gente está muito cansado. O contexto das nossas famílias tem pai muito cansado, mãe muito cansada. Tem gente já que era para estar aposentado e está trabalhando, e está sofrendo, e está lutando. E a gente está tão cansado
cansado do trabalho, cansado da vida, e a gente resolve descontar no primeiro que aparece, e aquela velhinha que te criou que aparece, é seu pai, é seu filho, e a gente está tão cansado que a gente se sente no direito de descontar no primeiro que aparece. É uma beleza no trabalho, simpático, lindo, maravilhoso, mas eu me sinto no direito de descontar o meu pior nas pessoas que eu mais amo, e quando eu entro dentro de casa, sobra o quê? O meu pior. Desculpa que o alimento é tão forte, mas para coisas de família, a gente tem que ter coragem de falar. Porque quando a gente não tem coragem de falar para a família, a gente sai para falar da família. A gente sai para falar do meu esposo, da minha esposa. A gente sai para falar dos meus filhos, dos meus pais. Por quê? Porque dentro de casa a gente não tem tempo e nem coragem de dizer o que precisa dizer. E aí vai segurando tanto que na hora da raiva acaba soltando palavrões e ofensas. Por quê? Porque não teve coragem de falar, de dialogar, de ouvir e de ser ouvido. Continua ainda. Na segunda leitura, o começo da segunda leitura vai dizer por que eu e você também somos da Sagrada Família. Sabe quando que tem aquelas fotos na internet, que tem as pessoas assim, e de repente alguém vai lá e trabalha no Photoshop e encaixa uma cabeça do lado assim? Imagina agora você aqui na foto da Sagrada Família e você encaixado aqui do lado. Padre, será que isso é uma heresia? Não, está aqui na primeira leitura. A segunda leitura diz assim: irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos e eleitos. Sois amados por Deus, sois os seus santos e eleitos. Deus escolheu, nos dá a oportunidade de entrar na Sagrada Família, quando se encarnou, viveu no meio de um homem e de uma mulher, experimentou tudo que nós experimentamos, menos o pecado. Inclusive, no Evangelho de hoje, ele experimentou aquilo que o povo do Rio de Janeiro, aquilo que o povo de Minas experimentou, de não ter lugar para ficar. Você viu que o Evangelho de hoje, Jesus, Maria e José saem de Belém, vai para o Egito, depois sai do Egito, volta para Israel, não fica lá, ali em Israel, corre lá para o finalzinho, lá para Galileia. A Sagrada Família não é uma Sagrada Família porque casou e tem um apartamento prontinho, tudo pré-moldado, tudo certinho. Eles não tinham nenhuma tenda para ficar. E quando iam estabelecendo, aparecia lá o anjo e falava: ó, pica a mula daqui. E no caso deles, isso era a ordem certa mesmo, porque aí era de mula. Pica a mula daqui com sua mulher, com seu filho, porque o negócio está feio. E lá vai São José para um lado, para o outro. Eu e você fazemos parte da Sagrada Família, porque somos filhos de Deus. Aí vem a segunda leitura que diz: por isso, ela vai dizer, por isso, ou seja, essa dignidade, essa nobreza de sermos filhos de Deus é exigente. Aí vem agora, por isso, começa a prestar atenção em mim, no que eu vou dizer agora. Começa a imaginar qual é a cor da roupa que você vai passar o ano novo. Uma das coisas mais ridículas é essa falta da criatividade dos nossos jornalistas, que todo ano tem reportagem. Quantas você já assistiu? Você já deve ter assistido a várias falando que você passar o ano com a calcinha vermelha para trazer um amor, com a cueca amarela para trazer dinheiro. Tem gente que queria de tudo, né? Então vinha igual um arco-íris, aquela coisa, parecendo uma escola de samba. Se você trouxe a sua roupa colorida, fica tranquilo. Eu só estou querendo te apresentar agora uma cor diferente, um modelo para passar o ano novo. Do ano velho para o ano novo. Está aqui na segunda leitura. Revestivos. A palavra está dizendo: usa essa camiseta, usa essa roupa, usa essa vestimenta. Porque você é da Sagrada Família, filhos, pais, mães, vovó. Revestivos de sincera misericórdia, de bondade, de humildade, mansidão,
Lá em casa o povo é tão manso. Pensa, imagina a minha família. De todos lá em casa, o mais manso sou eu. Imagina os outros. Pensa que beleza. Mansidão, paciência, suportando uns aos outros, perdoando-vos mutuamente. Que família não quer passar de um ano para o outro vivendo isso? Isso aqui é melhor do que ganhar na Mega Sena sozinho. Isso aqui é melhor do que passar de um ano para o outro cantando adeus ano velho, feliz ano novo, dinheiro no bolso. Revesti-vos de sincera misericórdia, de bondade, de humildade, mansidão, paciência, suportando. Lembra do amparar? Tem muita gente que fala nessa leitura, o suportar é aguentar. Eu quero usar aqui o suportar de amparar. Quando a gente vai conduzir uma pessoa doente, um velhinho, tem todo aquele cuidado, tem todo aquele suporte. Como os nossos pais nos carregavam quando a gente era pequenininho e tinha que tomar cuidado para não cair. Suportando uns aos outros, perdoando-vos mutuamente. Imagina você vestido de tudo isso para passar o ano novo. Do ano velho para o ano novo. Aí a segunda leitura vai caminhando para o final e vai dizendo: revesti-vos de tudo isso, suportando uns aos outros, perdoando-vos mutuamente. Aí agora parece piada o que está aqui na segunda leitura. Perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa do outro. Lá em casa a gente não tem, não. Esposa queixar de marido? Não. Marido falar de esposa? De jeito nenhum, só no bar da esquina. Filho reclamar de pai, de mãe? Não, os meus pais são os melhores do mundo. Se a gente tiver queixa, você já viu tanto que a gente gosta de falar mal da nossa própria família? Nem precisa contratar ninguém para criticar a nossa família, a gente mesmo mete a língua neles. Fala mal do marido, que eu mesmo escolhi. Fala mal da esposa, que eu mesmo escolhi. Fala que os filhos são mal. É bonito ver como que uma mãe tem coragem de encher a boca e falar: esse menino é um mal educado. E eu falei: culpa é da senhora. E aí chega ferve, né? Chega balança o chucai da cobra, chega assim, de vontade de avançar no padre. Mas, gente, como é que uma mãe fala: tá vendo esse infeliz, esse mal educado? Quem foi que não plantou obediência e respeito? Não, padre, eu plantei, mas cresceu, porque não cultivou. E se plantou, cobra, que vai, pode cobrar dele, pode exigir dele, que vai vir para fora, vai vir à tona. A semente plantada. Mas a gente não precisa de ninguém falar mal da nossa família. A gente mesmo vai se aplicando a queixar uns dos outros. E aí vem a ordem. Perdoai-vos mutuamente, como o Senhor vos perdoou. Assim, perdoai também vós. Quer começar um ano novo com uma família renovada? Veja que eu não disse começar o ano novo com uma família nova. Eu não falei para trocar de marido, trocar de esposa e trocar de filho. Teve gente que ficou animadinho. Não estou pregando a separação. Estou falando da transformação. Estou falando da conversão dentro de casa, minha gente. Estou falando de algo que o Papai Noel não traz. Que não tem como colocar lá no pé da árvore. Que não tem como comprar em liquidação. Estou falando de conversão dentro de casa. Aonde todo mundo reclama. Psicólogo fala, pedagogo fala, padre fala, doutor fala. Mas desde o início da humanidade, é natural a convivência de pais com filhos. De velhos com novos. É natural a convivência de marido e mulher por 30, 40, 50 anos. E aí, se faltar o perdão, pode mudar de 2013 para 2014. De 14 para 15, de 15 para 16. Aqui já morreu um tanto, né? De 16 para 17, 17 para 18. Gente, se faltar o perdão, aquele quadro bonito perde a sua moldura. Aquele quadro bonito se despedaça todo
Porque faltou a capacidade de um acolher o outro. Tem uma propaganda agora que está passando de um banco, que eu não vou falar o nome aqui, mas você volta para sua casa e você assiste. A propaganda fala assim: em 2014, que você tenha tudo o que você deseja. Fica bem caladinho. Imagina que eu desse para você 5 minutos, para você ter tudo o que você deseja, e tudo é tudo. Será que o mundo ficava de pé ainda? Gente, nós somos capazes de querer tudo do bom, mas tudo do mal. Que em 2014 você tenha tudo o que deseja, é dizer, vai virar uma zona total esse mundo. Que em 2014 você tenha o que você precisa. E aí a palavra de Deus vai colocando agora. Olha o que eu te desejo em 2014. Que reine a paz em vossos corações. Deixa eu falar uma coisa bem direta. Sabe o que vai acabar com a guerra no mundo? Não são os planos do governo, das Nações Unidas. Se no coração do ser humano não tiver paz, é mentira qualquer proposta de paz universal das nações. A UPP começa no coração do cristão, minha gente. Pacificar o morro só vai dar certo se antes eu chegar com Jesus Cristo no coração daquele povo ali. Se antes eu chegar celebrando uma festa, onde o prato principal come-se dentro de casa. Natal o povo até ainda fica dentro de casa, mas Ano Novo, parece que todo mundo libera geral, o marido vai para longe da esposa, a esposa para longe do marido, o filho para longe dos pais, quer entrar o Ano Novo, todo mundo separado, cada um num canto do mundo. Quase como dizendo, já que eu vou ter que aguentar o ano inteiro, pelo menos eu vou começar longe dessa encrenca. Que você foi atrás. Que você buscou. Não existem soluções mágicas e fáceis quando o assunto é família. Que os vossos corações, que a paz reine em vossos corações. Sabe o que eu desejo para você em 2014? Está aqui na segunda leitura. Sede agradecidos. Você já viu o tanto que a gente fica reclamando no final do ano? Ai, não vejo a hora de 2013 ir embora para chegar 2014. Ô ano desgraçado, miserável. Ou coisa só ruim. 2014 vai ser? E aí quando chegar no final de 2014, qual é seu discurso? Ave Maria, uma praga esse ano. Não vejo a hora de chegar 2015. E a história vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. Por quê? Porque a gente não sabe agradecer o que aconteceu. A gente não sabe celebrar o que já tem. A gente fica tudo esperando que em 2014 eu tenha tudo o que eu desejo. E aquilo que já me chegou em 2013. A palavra continua dizendo que a palavra de Cristo, esse é o desejo para 2014, que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Final de ano sempre combina em falar com riqueza, por causa da Mega Sena. Quem é que jogou? Olha, tudo mentiroso. Tudo mentiroso. Engraçado é que ninguém nunca conheceu alguém que ganhou na Mega Sena do final do ano. Você não vê ninguém falar, não, meu vizinho ganhou. Deixou um carro lá na garagem para nós, mudou de casa. Gente, a palavra está desejando para você que em 2014 você seja rico da palavra de Deus. Que você seja um pai rico. Que se tiver só R$2 no bolso, você consiga resolver o problema da sua casa, não fazendo mágica, nem apostando no bicho. Você viu o que deu lá em Brasília, né? O povo que foi preso lá vai passar um ano novo na cadeia. Vão experimentar o que um bicho experimenta agora preso. Coisa boa. Um pai tem que ter muito mais do que muito dinheiro no bolso. Um pai tem que ter Deus no coração. É isso que São José tinha. Lembra quando a gente é pequeno, que tem aquele brinquedo chamado João Bobo? Você dá um tapa nele, ele vai para frente, vai para trás.
Olha para o evangelho de hoje e vê se São José não estava parecendo um João Bobo com a família dele. Vai para o Egito, lá foi ele. E volta quando eu te mandar. Agora volta para lá vai ele. Chega lá, fica com medo que o filho do imperador que queria matar, estava lá ainda. Vai então para Nazaré. Ele tinha muito dinheiro, uma mansão, ganhou na Mega Sena. Ele tinha o básico, mas ele tinha paz no coração. Ele era agradecido. E ele tinha a riqueza da palavra de Deus que estava com ele. No finalzinho da leitura: ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você, pai, mãe, filhos: exortai uns aos outros, conversai, corrigi uns aos outros com toda a sabedoria. E aqui eu preciso falar de uma bomba que estão colocando dentro das nossas casas, e sou eu que estou levando lá para dentro. Quando a gente quer corrigir uns aos outros, o maridão quer corrigir a esposa o marido, os filhos o pai os filhos, e a gente está cheio de boas intenções. Vou mostrar o que é a coisa certa que esse moleque precisa fazer. E vai lá e corrige seu filho na frente de todos os amigos dele. Faz ele passar uma vergonha. Cheio de boa intenção, faz do jeito errado. Misturar boa intenção, minha gente, com o jeito errado é perigoso. Tem muito casamento aí que já explodiu, porque a esposa, cheia de boa intenção, resolveu de um jeito errado carregar o marido e arrastar ele para a igreja. E hoje ele tem raiva de Deus, da igreja e até da Canção Nova, porque ela fazia o marido engolir a Canção Nova 24 horas por dia. Ele entrava e estava lá: "Você, Canção Nova é bom demais". Ele entrava lá assim: "Dê a sua doação para a Canção Nova, a Santa Missa", e ele não aguentava mais. Aonde é que está o erro? A intenção está boa, minha santa, mas o jeito está errado. É igual alguém que vai aplicar uma injeção. Já tomou Bezetacil? Um dia eu contei aqui já a minha experiência lá no hospital em Palmas, Tocantins, que eu fui tomar uma Bezetacil lá com essa estrutura física, e hoje eu estou muito mais gordo do que os 4 anos que eu fiquei lá em Palmas. E a Bezetacil, ela é um remédio forte e certo, mas tem que ter o jeito de aplicar. Corrigir dentro de casa, conversar com o marido, conversar com a esposa, tem que ter boa intenção, mas tem que ter o jeito, minha gente. Porque senão a boa intenção, e aí todo mundo conhece esse ditado: de boa intenção, eu nunca fui lá para saber se está. Se você está falando é porque você já deve ter ido lá. Como é que eu vou saber se o inferno está cheio de boa intenção? Agora, cuidado, porque se tem boa intenção no meu coração e eu não me aplico a escolher o jeito certo, eu tenho feito da minha casa e do meu casamento um verdadeiro inferno. Eu não sei se lá no inferno está cheio de boa intenção, mas eu sei que um padre, um pai, um filho, uma mãe, cheio de boa intenção, que não cuida do jeito de falar, do jeito de demonstrar, acaba fazendo inferno na vida do marido. E quanta gente a gente conhece que depois de casado 40 anos, 50 anos, cada um dorme num quarto separado. A mulher disse: "Não entra no meu quarto, não usa o meu banheiro, não dorme na minha cama, não usa o meu carro". Estão lá como dois estranhos. Depois de ter educado os filhos, depois de ter construído patrimônio, estão divididos dentro da própria casa. Por quê? Tinha boa intenção, errou no jeito de fazer. E aí, no final, o Evangelho, não dá tempo de trabalhar toda a segunda leitura, nós temos São José, jogado para um lado e para o outro, parece que castigado e maltratado, mas naquelas dificuldades. E hoje seria um dia maravilhoso para dizer só das virtudes e das belezas e das facilidades que a Sagrada Família viveu. E a igreja escolhe colocar um evangelho onde a Sagrada Família não tinha lugar nem para ficar. Nós estamos no tempo do Natal, onde Maria não teve um lugar nem preparado para ter o filho dela e de Deus. Nós estamos no dia da festa da Sagrada Família, e dia de festa é o dia que aquela pessoa, a dona da festa, é o centro das atenções e tem tudo a seus pés.
E o Evangelho conta que a Sagrada Família não tinha lugar nem para ficar. Agora sou eu que estou falando isso, viu? José não tinha paz nem para dormir. Porque quando ele ia dormir era a hora que o anjo aparecia e falava: pica a mula daqui. Já passou por essa experiência dentro de casa, não tendo paz nem para dormir? Porque você tem medo que seu marido chegue bêbado dentro de casa? Você não tem paz para dormir porque você não sabe que hora que alguém vai ligar e vai falar para você: vem buscar seu filho que ele está bêbado, está caído aqui na rua. Vem buscar a sua esposa. Gente que faz e passa pela agonia de entrar de um ano novo para um ano, de um ano velho para um ano novo, com um jeito velho de viver. Quero convidar você a ficar de pé agora. Quero dizer para você que Deus te trouxe na Canção Nova não para fazer de você um João bobo. E é bonito olhar para o Evangelho de hoje e ver que Deus respeita. Deus escolheu Maria, imaculada, mas na hora de dar as ordens e de falar dentro da casa, Ele não foi falar para a mulher, Ele respeitou o homem daquela casa. E eu não estou pregando machismo nenhum aqui, não adianta nenhuma despeitada abrir as roupas e querer manifestar e botar os peitos para fora, não estou nem aí para os seus peitos. Isso não é machismo, não. Deus respeitou o homem daquela casa e Deus foi falar para ele: vai com a sua família. E o Evangelho contou que Nossa Senhora bateu boca com São José, dizendo: não, mas por que a gente tem que sair daqui agora? Me explica todas as coisas. Contou o escândalo que Nossa Senhora fez no Evangelho. Contou do menino Jesus batendo o pé e falando assim: não, eu não saio daqui, eu vou ficar. São José foi respeitado como homem dentro daquela casa. Nossa Senhora tinha um lugar dela como esposa. Que pena que não deu tempo de falar da segunda leitura, quando lá fala: esposas, sede solícitas aos vossos esposos. E muita mulher lê e fala assim: está vendo a palavra falando que eu tenho que ser empregada, escrava. Vê no Evangelho a solicitude de Nossa Senhora, que seguiu o esposo dela sem ser humilhada em nada. Desculpa dizer assim, nenhuma de vocês, com os diplomas, com os trabalhos e com o valor do dinheiro que você faz em casa, mulher, tem mais dignidade do que essa pobre Nossa Senhora que não tinha casa nem para ter o filho dela. Pode aplaudir. Espetáculo agora ia ser se Nossa Senhora que abrisse a túnica e falasse assim: eu sou mulher de peito, olha aqui, ó, é esse peito aqui que sustentou o Filho de Deus. Pergunta se ela se sentiu humilhada e escravizada porque tinha que ser solícita com o esposo e cuidar dos filhos. E quando a palavra diz que Jesus foi com eles e era submisso, não falou que Jesus tinha que ser a mula que fazia tudo que o pai e a mãe queriam, mas que Jesus tinha que estar entre o pai e a mãe, para poder ensinar para mim e para você, e puxar a sua orelha no dia de hoje, dizendo que se você quer ser feliz, volta a ser família. Não existe faculdade que nos forma para ser pai, mãe e filho. Não existe diploma, mestrado e doutorado, nenhuma mega sena que nos faça ganhar tanto dinheiro para a gente voltar a ser pai, mãe e filho. Quer ganhar nessa loteria? Tenha coragem de pedir perdão. Tenha coragem de olhar para aquelas marcas lá do passado. E eu te desafio a entrar o ano novo sem as marcas das mágoas do ano velho. Não importa se sua calcinha vai ser vermelha, amarela, azul, cor de rosa, um arco-íris inteiro. Não me importa o que vai estar cobrindo o seu corpo. Me importa o que você vai estar trazendo dentro do seu coração. Importa para Deus. Eu vou terminar assim. O nosso acampamento tem o tema: buscai as coisas do alto. Eu ia deixar para falar na pregação amanhã, mas eu já vou falar logo agora. Buscai as coisas do alto. Eu estou falando da situação, não estou falando das pessoas. De 31 para dia 1º vai estar lá em Copacabana, aquela multidão, todo mundo com a cabeça para cima assim.
olhando para as coisas do alto. E esse ano lá, a queima de fogos, vai ter o tempo lá, e aí vai dar um barulho de um beijo, e vão pipocar no céu de Copacabana milhões de corações. Depois daqueles minutos, aquele povo que estava olhando para cima, vai ter que voltar a cabeça para baixo, e a esposa continua do mesmo jeito. E aquela beleza vista no céu, que eles buscaram nas coisas do alto, eles vão voltar e olhar para baixo e vai falar assim: o ano é novo, mas olha a véia que está do meu lado. A palavra de Deus nos ensina por que esse acampamento tem que chamar buscar as coisas do alto. Porque a palavra de Deus disse na segunda leitura: do fundo do seu coração cantai salmos, hinos e cânticos de louvor. Sabe como é que uma família começa a buscar as coisas do alto? Quando tem coragem de fazer o céu acontecer dentro de casa. Quando eu tenho coragem de beijar a boca dessa véia cheia com esses dentes tudo falso. Hoje não tem mais dentadura implantada, é chique. Aí, todo mundo que riu tem dente implantado. Pagou caro. Quando eu tenho a coragem de beijar esse meu filho, esse meu pai, essa minha mãe, que não são bonitos como os fogos de Copacabana. Se você está assistindo pela TV e vai para Copacabana, Deus te abençoe, que o seu ano seja muito mais bonito do que 16 minutos de fogos de artifício, porque o nosso buscar as coisas do alto aqui vai durar o ano inteiro e não vai acabar em 16 minutos, vai durar muito mais tempo. Não está na liturgia, mas eu não troco esse barulho por nenhum fogos de artifício de Copacabana. Pelo barulho daquela cascata, eu não troco o barulho de você aplaudindo, eu não troco. E guarda isso. Entrar do ano velho para o ano novo buscando as coisas do alto, tem que fazer eu abaixar a minha cabeça e ver que essa velha que está do meu lado ficou velha cuidando de mim. Que esse careca e gordo que está do meu lado, não estou falando esse... Oh, cuidado. Vou vir para cá. Mas que esse gordo e esse careca que está do meu lado ficou assim trabalhando para sustentar a minha família. Que meu pai e minha mãe não conseguiram tirar diploma, porque estavam trabalhando de manhã, de tarde e de noite, para pagar a faculdade para o bonitão aí, hoje, trabalhar e sustentar pai, mãe, e dar para o pai e para a mãe uma velhice saudável, digna, filhos agradecidos, buscai sim as coisas do alto. E eu quero terminar agora, sem música, feche os seus olhos. Começa a buscar as coisas do alto agora, dentro do seu coração. Senhor, dá-nos a graça de buscar no nosso coração, no fundo do nosso coração, as coisas do alto. Que mais do que buscar com a cabeça erguida e com os olhos para o alto, eu tenha coragem de, olhando para mim mesmo, buscar na minha esposa, no meu esposo, nos meus filhos, no meu pai, na minha mãe, nos meus netos, na minha avó, no meu avô. Que as coisas do alto foram dadas à humanidade dentro de uma família. Senhor, obrigado, porque as coisas do alto, a coisa mais importante que tinha no alto, que era o Filho de Deus, foi dada a nós aqui embaixo, através de uma família. Obrigado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, rezando assim, diante dessa imagem, por todo o sufoco, angústia e luta de cada pai e de cada mãe, de cada filho que hoje se preocupa com a conversão do pai e da mãe, de cada filho que se preocupa com o pai que está se perdendo na droga, no álcool, dos filhos que estão desesperados porque os pais hoje se tornaram filhos rebeldes. Senhor, obrigado,
porque as coisas do alto chegaram até nós, no meio de uma família. Obrigado, José. Obrigado, Maria. Obrigado, menino Jesus, porque nos ensina que buscar as coisas do alto é ter coragem de voltar para casa depois desse acampamento e olhar para dentro de casa e ver que lá começa o céu de verdade. Com esse meu pai, com essa minha mãe, com essa casinha velha caindo nos pedaços, talvez porque a enchente que teve aqui no Espírito Santo, no Rio de Janeiro ou em qualquer outro lugar, carregou o que a gente tinha e só sobrou o mais importante: pai, mãe e filhos. É bonito ver que o povo de Deus sabe fazer barulho, mas sabe fazer silêncio. Fica assim. Quando o povo cala a boca, é sinal que Deus falou no coração. Quando no meio desse calor inteiro fica todo mundo parado assim, ó, parecendo umas múmias, tudo quietinho, é sinal que no fundo do coração Deus depositou algo muito mais forte do que a beleza de tudo aquilo que vai acontecer em Copacabana. Deus depositou Jesus, nascido da Virgem Maria e cuidado por São José.